Seja bem-vindo à aula 3, que vai ser um glossário completo sobre o mercado imobiliário americano, mais sobre zoneamento. Então, bora lá, bora começar. Primeira introdução, o objetivo da aula vai ser entender os principais termos do mercado imobiliário nos Estados Unidos, conhecer as diferentes zonas de uso do solo e suas principais implicações. Importância: compreender esses conceitos é essencial para tomar decisões informadas e estratégicas no mercado de leilões de tax deed. Então, vamos para o glossário de real estate. Essa vai ser uma aula um pouco mais maçante, porque são conceitos básicos que você precisa saber e você vai lidar com esse mercado. Muitas vezes eu sei que é uma língua diferente, talvez você não fale inglês. O que eu digo é, se apegue nesses termos que eu vou passar para você, que são termos muito importantes, e utilize o Google Tradutor, não vai ter nenhum problema para você estar se desenvolvendo nesse mercado, mas é óbvio, faça um curso de inglês e aprenda inglês, que é o básico para estar vivendo aqui na América. Então vamos lá, conceitos fundamentais. Primeiro, proper title, que é título da propriedade, é realmente o documento que comprova a posse legítima de uma propriedade, que é você ter realmente o deed, a escritura. A escritura é o documento legal que transfere o título da propriedade de uma parte para outra. Quick Claim Deed, Warrant Deed, o que é isso? O Quick Claim Deed é um documento de renúncia. Como assim? Vamos dizer que eu vou passar para você uma propriedade. No caso, se eu fizer um Quick Claim Deed, eu estou passando a propriedade, você está falando, eu aceito do jeito que está. Se vier alguém e reclamar a posse da propriedade para você, falar, não, pô, essa casa não era do Gustavo, essa casa era minha. Você vai ter que entrar em processo legal com a pessoa e se resolver com ela, porque eu fiz um Quick Claim Deed para você. Agora, se eu faço um Warrant Deed, é uma escritura com garantia. Na hora que a pessoa vem e reclama com você que a propriedade era dela, como eu fiz a garantia para você, você pode vir até mim e reclamar comigo que aquela propriedade não era minha e eu vou ter que resolver com a pessoa essa disputa legal, entendeu? Então é muito melhor você realmente fazer um Warrant Deed quando você for fazer a compra. Mas nem sempre é possível. Então, saiba que existe esses casos de Quick Claim Deed, normalmente é utilizado para passar entre familiares, intrafamiliar, é muito utilizado esse Quick Claim Deed, porque tem uma série de confiança ali dentro. No caso do Warrant Deed, quando você passa via Title Company, a Title Company ela faz um seguro, porque a Title Company ela vai fazer um negócio que chama Title Search, que é entender, Title é título, Search é busca, entender toda a cadeia de pessoas que está naquela linha daquela propriedade. Ah, o Zezinho comprou em 1980, vendeu para Joaninha em 2000, Joaninha vendeu para Mariazinha em 2010, Mariazinha vendeu para o Gustavo em 2020, aí o Gustavo vendeu para você em 2025. E aí o que acontece? Com isso, a gente consegue entender cada um na cadeia. Beleza, se tudo foi normal, a Title Company vai vir, vai fazer um Title Insurance, que é um seguro que está tudo bem, e qualquer problema que tiver, a Title Company vai arcar com isso daí, você está pagando por isso. Então, isso é muito bom. O que é o Clear Title? O Clear Title indica que a propriedade está livre de ônus, dívidas ou disputas legais. O Clear Title imagina esse Chain of Title que fala. Eu vou falar vários termos e vou trazendo para vocês. Chain of Title é essa cadeia de títulos. Chain é corrente. Então pensa uma corrente de título. Passou da Joãozinho, Mariazinha, Mariazinha, Joaquina, Joaquina, Gustavo, Gustavo, você. Tá tudo certo nesse caminho? Tá tudo legal? Beleza. Tem algum lien na propriedade? Não tem lien. Então, é um clear title, é um título limpo, livre de qualquer ônus, qualquer problema nesse título. E aí vem o tax deed, que é a certificação de propriedade por imposto, que é o documento que é emitido quando você compra uma propriedade em leilão de tax deed, vem esse tipo de título. Lands Available Struck Off List é a famosa lista pós-leilão. É a lista de propriedades que foram para leilão, mas elas não foram arrematadas. E você consegue comprar elas sem ter nenhum tipo de competição. Elas são muito boas. O que eu digo? 90% dessa lista não vai prestar, 10% vai ser muito boa. Então é um jogo de game. Você vai ter que procurar muita coisa ali para achar oportunidades que são realmente lucrativas. Se você está com tempo para fazer, indico você ir atrás, procurar por conta, ver essas oportunidades e arrematar por conta. Como aqui na Link Road Consult a gente trabalha com um grande volume de clientes, a gente não consegue estar varrendo para todos eles. Então a gente prefere ir para leilão, porque no leilão vão ter sempre ótimas oportunidades. Então a gente consegue estar entrando toda semana, 2, 3 vezes por semana para os nossos clientes, para a gente estar fazendo essa aquisição de forma mais rápida, assertiva, porque o tempo é um fator multiplicador. Quanto antes a gente compra, antes a gente vende. Entendeu? Então bora lá. Agora, glossário de real estate, financiamento e dívidas. Mortgage significa hipoteca, quando a pessoa financiou a propriedade. Então é um empréstimo garantido pelo valor da propriedade. Owner finance, seller finance, financiamento pelo proprietário.
é quando o proprietário financia a compra, eliminando a necessidade de um banco. Mais para frente, eu vou explicar como fazer isso, vou te dar os modelos de contrato para você fazer, que é basicamente, você vai funcionar como um banco para o comprador. Você vai olhar quanto que você quer fazer de down payment, quanto que você quer fazer de parcela, quanto que você quer colocar de juros. Isso é muito bom, porque você flexibiliza a possibilidade de compra, aumentando o número de compradores. E com isso, você consegue vender mais rápido a propriedade. Lien e agravame, foi o que a gente falou na última aula. Direito ou reivindicação de terceiros sobre uma propriedade como garantia de pagamento. Tax lien seria o gravame fiscal. Ônus colocado pelo governo devido a impostos não pagos. Principal balance e interest rate. O principal balance é o saldo principal. Pensa que a pessoa fez um financiamento, o financiamento é dividido em duas coisas, que é o principal balance e o interest rate. O principal balance a pessoa vai pagando todo mês, que está batendo direto na dívida. E o interest rate seria a taxa de juros. Então é um percentual que a pessoa tem de juros em cada parcela que não abate na dívida, né? Agora, processo de compra e transações. Uma palavra que você vai ouvir muito é closing, que é o fechamento. É a etapa final de uma transação imobiliária, onde todos os documentos são assinados e o pagamento é efetuado. Melhor parte de todas. Fechou, fez o closing, pagamento efetuado, dinheiro no bolso e vamos para o próximo giro. Escrow é a conta de depósito para fechamento. Uma conta temporária usada durante o fechamento para segurar fundos e documentos. Eu já vou até pular aqui para a Title Company, que a Title Company é a empresa especializada que realiza a pesquisa de título, identifica o ônus ou disputas legais, emite seguro de título e facilita o fechamento seguro da transação imobiliária. A Title Company, ela não é usada obrigatoriamente. Ela é utilizada quando você bem entender. Por que é bom ter uma Title Company? Imagina que eu, Gustavo, vou vender uma propriedade para você. Eu não te conheço, você não me conhece. E aí, quem que faz o primeiro movimento? Eu transfiro o título para você primeiro ou você me deposita o dinheiro antes? Então, para evitar esse impasse de desconfiança, porque às vezes você está vendendo para um vizinho e você confia no vizinho, mas eu não conheço você, então eu preciso de um terceiro neutro que vai fazer essa gestão entre a gente. Então eu vou lá, eu fecho com uma Title Company, você vai depositar nessa conta Scroll. Essa conta Scroll é uma conta terceira, em que ela só tem um propósito, que seria me pagar ou devolver o dinheiro para você. Eu transferi o título para você, beleza, agora está na hora de o dinheiro vir para mim. Eu não transferi o título para você, o dinheiro volta. Então todo mundo fica seguro, isso é muito bom. Due diligence é diligência prévia, é análise detalhada antes de comprar uma propriedade. É toda a pesquisa que você vai fazer para garantir que aquela propriedade é uma propriedade de fato, uma boa oportunidade para você, para o seu cliente, para o seu investidor, para quem que você quiser estar trazendo para dentro desse business. FMV, o Fair Market Value, valor de mercado justo. Preço que uma propriedade alcançaria em condições normais de mercado. Market Value você vai escutar muito, já guarda isso. Outra palavra que você vai escutar muito a partir de agora é comps, que é comparable, comparáveis. São propriedades semelhantes, recentemente vendidas na mesma área. Eu vou estar te ensinando a achar as melhores comps aqui dentro desse curso, para você ter certeza da precificação que você faz. Vamos lá. 4. Avaliação e custos. Appraisal. Appraisal significa avaliação. É a estimativa profissional do valor de mercado de uma propriedade. No caso, hoje a gente utiliza técnicas dos melhores appraisers dos Estados Unidos. Então a gente faz uma verificação bem assertiva e bem segura com base em dados. E appraiser vai ser feito também muito pelo condado. O condado tem uma parte do site, eu vou estar mostrando para vocês, que chama Appraisal, que lá vai conter todas as informações da propriedade. Tamanho, square feet, se tem construção ou não, se está em flood zone, dependendo do condado, mostra isso, ano de construção, quem foi os últimos donos. São várias informações que vão mostrar ali dentro para você, que vão trazer clareza na hora da compra. Assessed Value é o valor avaliado pelo condado, valor atribuído por um governo local para determinar os impostos sobre a propriedade. É sobre o Assessed Value que os impostos, o Property Tax, vai ser executado. Então o que eu gosto de falar? Você vai muitas vezes olhar ali no leilão, Assessed Value 100 mil. Normalmente o Assessed Value vai ser menor que o Market Value. Por quê? Existe uma lei chamada Save Our Homes que permite que o Assessed Value cresça 5% ao ano. Por quê?
que às vezes tem boom imobiliário que aumenta 10, 20, 15% ao ano e o salário do trabalhador não aumentou 20% no ano. Entendeu? Então o que acontece tem essa lei que segura o preço do assessed value para que as pessoas consigam estar morando e pagando suas residências sem ter essa flutuação maluca de preço de mercado. Closing costs. Closing cost é o custo de fechamento, que é as taxas adicionais associadas ao fechamento de uma transação imobiliária. Você vai pagar ali title company, você vai pagar doc fee para ir no condado e notorizar tudo. São várias taxinhas, dependendo do tamanho da propriedade, pode variar entre $200, 400, 1.000, 2.000, dependendo do valor, até 10.000, 30.000, mas óbvio que vão ser propriedades aí de maior valor agregado. Equity, que é capital próprio, e Equity Build-up, construção de capital próprio. Beleza. Equity é a diferença entre o valor da propriedade e qualquer dívida pendente sobre ela. Então vamos dizer que eu tenho uma propriedade de 400 mil. Eu tenho 400 mil de equity? Não. Se eu tiver uma hipoteca nela de 300 mil, eu tenho 100 mil de equity, que é realmente o valor que eu tenho em cima dela. Agora, se ela está quitada, eu tenho os 400 mil inteiro dela de equity. E equity build-up é o processo pelo qual o proprietário aumenta a sua participação financeira na propriedade. Então, por exemplo, ele está pagando ali a dívida, estamos ali pagando o mortgage, a hipoteca, o que a gente deve vai diminuindo, então o que a gente tem vai aumentando. Esse é o equity build-up. Então vamos aqui falar um pouco de zoneamento, introdução ao zoning. O que é zoning, Gustavo? Definição: regulamentação do uso do solo que divide uma cidade em zonas específicas. O objetivo do zoneamento é garantir o uso ordenado e eficiente do solo. Quais são os tipos comuns de zonas e uso do solo? Primeiro, zona residencial, residential zones. Vão ser R1, R2 e R3. R1 sendo casas unifamiliares, R2 casas bifamiliares, duplex, e R3 já começa a aparecer aí edifícios multifamiliares, apartamentos, prédios, bastante ocupação populacional, muita gente num espaço só. Normalmente zonas R3 vão ser zonas altamente densas e povoadas. Zonas comerciais, commercial zones, C1, C2 e C3. C1, pequenos comércios e serviços. C2, grandes comércios e centros comerciais. C3, áreas de negócios e escritórios. Conforme o número vai aumentando a densidade. Isso que você tem que ficar atento. Zonas industriais, industrial zones. I1 e 2, indústrias leves e manufaturas, e 1 e 2, indústrias pesadas e fábricas. Agora, zonas mistas, mixed use zones, combinação de usos residenciais, comerciais e industriais, e zonas de conservação, conservation zones, CZ, áreas protegidas para a preservação ambiental. O que eu gosto de falar aqui sobre zoneamento é o seguinte: pensa que se a gente tem zoneamentos mais restritos, eles vão ter um menor valor agregado. Agora, se a gente tem um R3 beirando uma zona mista, em que a gente vai conseguir desenvolver comércio, vai desenvolver outras estratégias, a gente consegue entender que aquela é uma zona de potencial. Por quê? Porque a gente pode pegar, às vezes, uma zona em que era só casa e, na verdade, a gente pode construir um prédio ali a partir dali. A gente entra em contato com o dado e faz a mudança desse zoneamento. Uma área que a gente poderia construir aí uma casa, a gente pode construir quadriplex, 5 apartamentos, 6 apartamentos, 10 apartamentos no mesmo local. Então isso agrega muito valor à propriedade. E como verificar o zoning de um imóvel? Passos essenciais vai ser acessar o site do governo local. Normalmente lá a gente já vai procurar pela seção de planejamento urbano e zoneamento, PCD, e aí a gente já consegue ver qual que é o zoneamento da área via GISMAP, que é usando ferramentas online. Normalmente esse GISMAP ele é nos Estados Unidos inteiro. Você consegue estar entrando e olhando sobre como é o funcionamento do zoneamento da região que você está pesquisando. Você tem ali o endereço, o parcel ID ou o número da propriedade, você consegue estar encontrando. E aí é consultar o Property Appraisal para verificar as informações do zoning na página do avaliador de propriedades do condado. Normalmente lá também já vai constar esses dados. E a importância do zoning para investidores. Por que o zoning é tão crucial? Ele determina o uso permitido do imóvel, saber se é para fim residencial, comercial, industrial, e é essencial para planejar investimento. Óbvio, muitas vezes você chega aqui e você fala: pô, Gustavo, só quero comprar casa. Você vai começar a ver que nesse mercado imobiliário existem oportunidades para casa, para comércio, para indústria. Às vezes você quer fazer um lote que você vai deixar diversos caminhões parados ali e gerar uma renda para você. Tem várias possibilidades. Então a ideia é mostrar todas as possibilidades para você aqui e aí você definir
uma estratégia. O zoneamento, como eu falei, impacta o valor do imóvel. Zonas com mais permissão de uso tendem a ter valores mais altos, muito mais. Um R1 para um MX, R1, zona residencial, com uma casa, MX, mista, pode ter comercial, industrial, residencial. Então a gente já começa a entender que o MX ele vai ter mais preço, um valor agregado maior, né? E evitar problemas legais, porque às vezes você vai comprar um imóvel numa zona que você achou que era um lote, que ele tá numa zona residencial, mas tá numa zona comercial, e aí você vai fazer o quê? Então a gente evita problemas já de antemão. Então, conclusão em próxima aula, a gente falou aqui um pouco sobre o glossário de real estate, termos essenciais para entender o mercado imobiliário. Eu vou deixar vinculado aqui nessa aula um material de apoio com todos esses termos que eu trouxe aqui para vocês, bem detalhados e um pouco mais de termos. A gente falou aqui também sobre os tipos de zona de uso do solo e sua importância para investidores. Próximo passo vai ser o módulo 1, aula 4, como investir em real estate. Dica extra, sempre verifique o zoning antes de comprar um imóvel para garantir que ele atenda aos seus objetivos de investimento. Então, te vejo na próxima aula.